Olá pessoas, lançou um novo capítulo de Gashakuta e é óbvio que eu traria aqui pra vocês, mesmo sendo um dos menores capítulos que eu já trouxe. Então sim, o vídeo vai ser um pouco curto, mas vale a pena. Continuando, basicamente temos aqui uma entidade cósmica, um anjo, seja o que for, o bicho é muito poderoso e isso já foi demonstrado agora nesse último capítulo. Até porque ele é extremamente resistente, um exemplo foi os tiros que deram pra cima dele e nada aconteceu, tipo nenhum risco, nada, zero. Um simples movimento de mão que, bom, ele evaporou, ou seja o que for, desintegrou o que tinha na frente dele. Só isso já coloca ele como o personagem mais poderoso ali até o momento. E o maior problema e tristeza que tem acontecido agora foi simplesmente o Zanka levar um ataque dele, o que nada mais foi um peteleco ali na barriga dele, só que aparentemente vai dar o que falar. Eu sinceramente acredito que ele deve ter ido de F. Mas enfim, já vou explicar tudo pra vocês, trazer a review desse último capítulo que tá muito bom, mas antes obviamente eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. Geralmente essa criatura se tornou a mais poderosa de Gashakuta e é uma espécie de anjo que vai muito além do ser humano, inclusive tem resistência infinita, uma consciência além do que podemos alcançar e um poder absoluto. Isso porque mesmo depois do Mimo ter se transformado nessa criatura cósmica, a Mildreta basicamente afirmou que quando atirou nele, eu assumi que tinha destruído o microfone. Bom, erro meu. Atirou novamente, só que dessa vez na cabeça e bom, nada aconteceu. E depois de enfim muitos tiros, ele gigantesco, apenas a sua presença, moveu levemente a sua mão em direção a ela. O Enjin, percebendo aquela situação, simplesmente utilizou aqui o seu guarda-chuva para protegê-la. No momento que aquele bicho esticou a sua mão, tudo à sua frente foi completamente destruído ou desintegrado. Bom, a chance dos dois ter saído dessa ileso são bem baixas. Mas não somente isso, as pessoas que estavam em volta tentando lutar contra ele simplesmente foram desmaiadas com apenas esse golpe. O Rudo mesmo ficou paralisado todo esse tempo observando. Enquanto isso, o narrador diz: diante dessa criatura estranha, ao contrário das bestas mosqueadas que eles conheciam, todos, com exceção da Mildreta, reagiram lentamente devido ao medo. E cada um deles sabiam por instinto que deveriam destruir aquela coisa imediatamente, porque o mundo estaria em total ameaça. O próprio irmão do Zanka, inclusive, diz: carcereiros do inferno, matem essa coisa agora. Pois é, o Zanka foi de F só devido a essa criatura ter tocado apenas um dedo nele. E o verso de Gashakuta inteiro está em total perigo. Basicamente, depois de todo mundo notar que aquele bicho deveria ser eliminado agora, todos começaram a disparar todos os seus poderes e armas ao mesmo tempo, só que aquele bicho não sentiu nada. Pelo contrário, saiu assim flutuando numa leveza até chegar próximo ao chefe, o líder dele. O mesmo trancou a bunda. Essa coisa tá olhando bem na minha direção, por que está continuando? Bom, pelo menos é isso que ele acha. Aquele bicho ficava olhando pra qualquer pessoa que estiver olhando pra ele. Pelo menos devido a essa teoria de que basicamente ele é meio que, entre aspas, onisciente, enquanto ao mesmo tempo ele parou ali na frente do Zanka e olhando pra ele também. E enquanto ele estava olhando pra o Zanka e o Zanka se preparando pra atacar, o irmão dele tentou ajudar atirando na cabeça do bicho, só que nada adiantava, até que ele simplesmente segurou aqui o bastão do Zanka e, bom, fez essa posição de dedos. Sim, exatamente, dando um peteleco no Zanka, que foi o suficiente pra acabar com ele e assim, pela imagem, claramente ele foi de F. Se não foi, ele muito provavelmente vai ficar um bom tempo aí fora. Talvez esse impulso foi necessário pro Rudo querer começar aqui a fazer alguma coisa, quem sabe ele parar de ficar somente assustado devido à presença daquele bicho.